prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu e hoje, ó, até deu uma caprichada aqui no meu visual porque eu quero bater um papo contigo sobre moda. Esses dias eu tava tomando café no shopping e eu tava no celular dando aquela rolada no feed, né, aquela rolada básica, e de repente eu me deparei com uma informação extremamente bizarra. Você sabia que as pessoas usam, em média, 7 vezes uma peça de roupa e depois elas simplesmente jogam essa peça de roupa fora? Uma pesquisa recente feita com 1.500 voluntários entre 16 e 33 anos mostrou que 33% das mulheres consideram uma peça de roupa velha depois de terem usado ela por 3 vezes. E que, entre os diferentes tipos de roupas, os vestidos, coitado dos vestidos, eles são aposentados mais rápido ainda. Muitos deles são descartados depois de um único uso. De qualquer forma, eu tenho certeza que você, assim como eu, gosta, né, de montar aquele look do vencedor, porque afinal, o tipo de roupa que a gente usa diz muito sobre quem a gente é. E hoje em dia também é muito fácil andar bem vestido. Com menos de R$30 você já pode comprar aquela brusinha diferentona para dar um tchan no visual. Agora, o que pouca gente sabe é que por trás do hábito de renovar o guarda-roupas com frequência, existe uma realidade obscura que vai, no mínimo, fazer você refletir sobre as suas compras. A indústria da moda é a que mais cresce no mundo. A projeção é de que ela triplique de tamanho até 2050. E com esse crescimento todo, ela se tornou a segunda maior poluente do mundo, só perdendo para a indústria petroquímica. Os produtos da indústria da moda estão em todos os lugares, e alguns deles, infelizmente, têm materiais bem problemáticos na sua composição. Você já deve ter visto escrito na etiqueta de alguma peça de roupa o nome poliéster. Você já viu isso? Essa fibra sintética é a fibra mais utilizada na indústria têxtil no mundo todo, porque ela é super versátil e ela pode ser usada em coisas bem variadas. Provavelmente a calça jeans que você tá usando agora tem poliéster, e a cortina que tá aí na tua sala também tem poliéster. E eu não sei se você sabe, mas o poliéster é feito a partir do petróleo, e todos os anos são necessários mais de 70 milhões de barris de petróleo para atender a demanda anual de produção de poliéster no mundo. Se você quiser fazer a conta aí na sua casa, cada barril de petróleo tem 159 litros. Que a extração de petróleo é extremamente danosa para o meio ambiente, isso aí a gente já sabe. Mas, além disso, a manufatura do poliéster exige que muita água seja utilizada durante esse processo. Sem contar que a maioria dos tipos de poliéster que existem, eles não são biodegradáveis. Então, aquela brusinha descolada, ela pode levar até 200 anos para se decompor na natureza. Além disso, um estudo recente mostrou outro problema ambiental muito grave envolvendo o poliéster, que é a contaminação dos oceanos por pequenas partículas plásticas que se desprendem das fibras dessas roupas. Em uma simples lavagem, uma peça de roupa feita à base de poliéster pode soltar até 1.900 microfibras, que vão para as tubulações do esgoto, depois vão para os rios e depois vão para os oceanos. Os animais, eles acabam se alimentando dessas partículas que são absorvidas pelo corpo do animal e passam de um animal para o outro ao longo da cadeia alimentar. Até deixa eu ver se isso aqui não é de poliéster. Não é poliéster isso aqui não, né? Isso aqui não é poliéster não. No final das contas, o que acontece é que muitas vezes esse poliéster acaba intoxicando os seres humanos que adoram comer um peixinho. Então veja como isso é assustador. E olha que eu só falei um pouco do poliéster. Imagina só todas as outras fibras sintéticas que tem por aí nas roupas que são compradas nessas grandes lojas de departamento. Ah, Jubilu, mas até parece que eu depois de 3, 4 usos vou jogar minha blusa fora. Bom, talvez você não, mas muita gente faz isso, porque comprar roupas novas com frequência é algo muito enraizado na nossa sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, estima-se que uma pessoa compre pelo menos uma peça de roupa por mês, apenas pelo desejo de trocar uma peça antiga. Aliás, o Brasil é o 9º país mais consumista do planeta quando a gente fala de roupas e acessórios. Nós movimentamos muito, mas muito dinheiro mesmo na tal da indústria da moda, ou o que a gente chama hoje de indústria fast fashion ou moda rápida, em tradução literal. Hoje, nesse modelo de fast fashion, as peças de roupas, elas são fabricadas em larga escala e no menor tempo e custo possíveis. Elas vão para o mercado com preços bem baratos
e em pouco tempo elas são completamente descartadas. O fato é que o mundo nem sempre foi assim. Até o século XVIII, a gente costumava fazer as nossas próprias roupas ou comprar roupas de segunda mão. E as pessoas faziam ajustes nas roupas para usá-las o máximo de tempo possível. Diferente do que é hoje em dia, no passado, as peças eram pensadas para durar mais. As pessoas mais ricas, inclusive, elas usavam os tecidos mais nobres para poder passar as suas roupas chiques para as outras gerações. E aí você deve estar se perguntando agora, mas pô, Jubilo, como é que esse negócio desandou de uma hora para outra? Senta, que lá vem a história. Você já deve ter ouvido falar sobre um período que a gente chama de Revolução Industrial. Esse período deu início às produções de larga escala e o mundo começou a passar por mudanças bem significativas. Nessa época, as técnicas de produção têxtil começaram a avançar tanto que cada vez mais toneladas e toneladas de algodão começaram a ser produzidas, originando uma produção de roupas em larga escala, o que permitiu que muitas pessoas tivessem acesso a muitos tipos de roupas, já que os preços com isso tudo reduziram drasticamente. Em muitos países, quem tomava conta de toda essa produção, inclusive das terras onde o algodão era plantado, era ninguém mais, ninguém menos do que os escravos. Isso fez com que os donos de escravos e donos de fábricas enriquecessem absurdamente. E o pior de tudo é que as condições de trabalho dessas pessoas eram péssimas. E os trabalhadores não recebiam quase nada por todo o esforço que eles gastavam nesse processo. Muitos deles até morriam de exaustão. Um exemplo disso foi um evento trágico que aconteceu no dia 25 de março de 1911, quando o prédio da fábrica Triangle Shirtwaist em Nova York simplesmente pegou fogo. Os donos da fábrica tinham trancado as portas do 9º andar para impedir que as funcionárias saíssem durante o horário de trabalho. E elas não conseguiram sair durante o incêndio. O resultado disso, 146 pessoas, a maioria mulheres entre 14 e 23 anos, morreram queimadas ou pela queda ao tentar escapar pelas janelas do prédio. E nada aconteceu com os donos, muito pelo contrário, eles até lucraram com a tragédia, ganhando um valor do seguro que a empresa tinha sobre cada funcionário perdido. Esse evento trágico ficou marcado na história como o maior acidente industrial da cidade de Nova York. E acidentes assim acontecem pelo mundo todo. É assustador, eu sei, mas foi assim que a indústria da moda surgiu. Apesar da escravatura ter sido abolida e de existir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na prática, as coisas são bem mais embaixo até hoje. Talvez você não saiba, mas em pleno século XXI ainda ocorre uma violação extrema dos direitos humanos, em prol do lucrar mais e mais, que é o foco principal das indústrias de fast fashion. Eu não sei se você lê as etiquetas das suas roupas, mas boa parte das roupas que a gente compra em lojas de fast fashion vem de Bangladesh, onde acontece a exploração do trabalho infantil e também rolam cargas abusivas de trabalho. Lá as trabalhadoras, que são na grande maioria mulheres, recebem centavos por dia. Não é nem o suficiente para comprar comida. No ano de 2013, esse edifício que eu tô te mostrando que fica em Bangladesh desabou e revelou para o mundo uma realidade pra lá de bizarra. Nos escombros surgiram várias peças de roupas de última moda de redes famosas de fast fashion que eram vendidas a preços super baixos. Lá em Bangladesh existem muitas fábricas clandestinas que não cumprem com requisitos mínimos de segurança e, infelizmente, 1.135 pessoas morreram e mais 2.000 ficaram feridas por causa desse desabamento. E além de custar muito não só para as pessoas que vivem essa triste realidade, há um grande custo também para o meio ambiente com as quantidades colossais de dióxido de carbono que são lançadas na atmosfera durante o processo de fabricação das roupas. Você lembra que eu te falei que a indústria da moda era a segunda maior poluente depois da indústria petroquímica? Então, a indústria da moda é responsável por pelo menos 10% de toda a emissão de gás carbônico do mundo. O algodão usado nas roupas vem em grande parte da Índia, da China, dos Estados Unidos ou até mesmo do Brasil, que é o 4º maior produtor de algodão do planeta. E esse algodão, ele é viajante. Saindo das plantações, ele viaja para o México para passar pelo processo de descaroçamento e tecelagem e depois de processado, vai para países como Bangladesh, onde as roupas são confeccionadas. Quando as peças ficam prontas, elas viajam para a Colômbia, onde as etiquetas são fixadas e depois vêm finalmente para o Brasil, para os Estados Unidos e são distribuídas em outros países do continente americano para serem vendidas nas lojas.
sojas. Agora, você consegue imaginar quanto de dióxido de carbono foi liberado na atmosfera por conta do combustível usado em todos esses transportes? Pois então, é assim que aquela camiseta de estampa esquisita que você comprou e nem usa direito chegou até você. O fast fashion produz muito gás carbônico, seja por conta dos transportes ou mesmo pelo processo de fabricação dos tecidos. Só para você ter uma ideia, em 2015 a indústria da moda emitiu 1,2 bilhão de toneladas de gás carbônico. Essa quantidade é 21 vezes maior do que a quantidade de gás carbônico emitida pelos setores de aviação e navegação juntos. Esses gases aumentam o efeito estufa, que é um fenômeno natural em que alguns gases da atmosfera prendem uma parte da radiação térmica e mantêm a temperatura do planeta em um nível adequado para nossa sobrevivência. Só que esse fenômeno começou a deixar de ser o nosso aliado e virou um verdadeiro perigo para a gente. O aumento da presença de gases como dióxido de carbono, que é resultado da queima de combustíveis fósseis, faz com que o efeito estufa aumente tanto que gere esse processo desastroso que a gente conhece como aquecimento global. E tudo isso sem contar sobre a extração intensa de matérias-primas, o uso de recursos naturais e um consumo absurdo de energia e de um recurso preciosíssimo pra gente, que é a água. Para produzir apenas um par de calças jeans, são necessários mais de 5.000 litros de água, desde o plantio do algodão até o final do processo produtivo da peça. Uma camiseta, por exemplo, consome quase 2 quilos de combustíveis fósseis e quase 3.000 litros de água. Agora, faz a conta aí. Quantas camisetas você comprou nos últimos meses? E o tanto de água que foi utilizado para fabricar elas? Cara, já tô querendo ficar sem essa camisa aqui. Acho que eu vou gravar o vídeo sem camisa. E fora que não é só o algodão que é utilizado nessas roupas. Para dar aquele efeito stretch, né, que muita gente gosta, além do poliéster, que eu inclusive falei para vocês no começo do vídeo, são usadas outras fibras, como a viscose, que é uma fibra artificial feita a partir da celulose que vem das árvores. A produção da viscose exige a derrubada de aproximadamente 70 milhões de árvores todos os anos. Isso que eu nem falei para vocês da quantidade de pesticidas que são usados nessas plantações e que são extremamente tóxicos para o meio ambiente. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas existe um lugar já na Terra que a gente transformou em um inferninho particular. Lá no deserto do Atacama, na região de Alto Hospício, a cerca de 1.800 quilômetros de Santiago, no Chile, existe um cemitério de roupas com montanhas que crescem cerca de 59 mil toneladas por ano. E são roupas que vêm de todo lugar do mundo. Como se não bastasse, no subsolo também existem roupas enterradas, porque os componentes são tão tóxicos que as prefeituras preferem enterrá-las na tentativa de evitar incêndios tóxicos causados pelos produtos químicos dos tecidos sintéticos. Enfim, sejam enterradas ou à nossa vista, as roupas também liberam poluentes nos lençóis freáticos, sem contar o tempo que elas demoram para se decompor, cerca de 200 anos, como eu já falei para você. Ah, Jubilo, mas será que não dá para reciclar toda essa roupa, não? Infelizmente, a reciclagem de roupas é algo que não dá muito certo, simplesmente porque as fibras das roupas, elas são uma mistura de algodão com plástico, e para separar o que é fibra de tecido do que é plástico, dá um trabalho tão grande que mais energia, recursos naturais e muito dinheiro teria que ser investido nesse processo. E obviamente que nenhuma empresa tem interesse em gastar dinheiro com isso. É mais barato produzir novas roupas. Agora, existe algumas coisas que a gente pode fazer para pelo menos minimizar esse problema. Alguns países, como por exemplo a Alemanha e a França, que são grandes consumidores da indústria da moda, já implementaram políticas de importação que procuram barrar marcas de roupas em que sejam identificadas as violações dos direitos humanos e ambientais. A França até exige que seja colocado na rotulagem da roupa informações sobre a emissão de carbono que a empresa faz. Porém, aqui no continente americano, bem, não há nenhuma lei ainda em vigor. E a gente, sem mesmo saber, contribui para que esse tipo de coisa continue acontecendo. Só que a gente pode começar a tomar atitudes pequenas que no final das contas serão grandes se cada um de nós fizer a sua parte. Como, por exemplo, se você tem uma festa ou um evento de grande porte para ir, você pode alugar ou pegar emprestada
a roupa de alguém. Eu, por exemplo, aluguei esse blazer aqui para usar durante um tempo. É muito mais barato e depois outras pessoas vão poder usufruir desse modelito aqui do Jubão. Outra dica importante é procurar roupas de segunda mão. Você pode combinar com seus amigos ou parentes de trocarem roupas ou mesmo criar um novo hobby, o de visitar brechós e garimpar um look que só você vai ser capaz de criar. É sério, você vai ficar muito surpreso com o tanto de coisa de qualidade que tem nesses lugares. Peças de roupas que as pessoas às vezes nem usam direito e já colocam para vender. Outra maneira que é muito legal é apoiar o trabalho artesanal das costureiras e alfaiates comprando roupas sob medida, roupas únicas e feitas somente para você. Além, é claro, de consertar e exercer a criatividade customizando as nossas roupas que sofreram algum rasgo ou avaria ao invés de simplesmente jogá-las fora. Agora tô lembrando da minha mãe, porque ela quase nunca comprava roupa nova para mim. Ou elas eram doadas ou ela arrumava. Eu lembro que quando eu caía e rasgava os joelhos da calça, ela costurava uma lona e botava a calça para eu usar de novo. Então, sem saber, a minha mãe naquela época já fazia uma grande contribuição para o meio ambiente. Eu espero de coração que esse vídeo tenha colocado em perspectiva o quanto pequenas escolhas nós podem impactar o ambiente, justamente para que a gente possa fazer escolhas mais inteligentes. Aqui não é um vídeo para você começar a andar pelado, mas é para você começar a pensar que tipo de consumo você vai fazer e qual consumo impacta menos o ambiente. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.